E eu queria pegar só uma carona na história, então. O que fez você mudar de lado da mesa? Essa é uma boa pergunta, Toledo. Boa Você foi brilhante. Cirúrgico. É. Eu acho que o que fez eu mudar de lado mesmo e olhar e... Não mudar totalmente, porque não abandonei, ainda escrevo, ainda cuido bastante da criação. Mas o que me fez olhar para outro lado é... Eu tenho bastante dificuldade de me contentar com um pedacinho. E eu achava que ali, como redator, ali na criação, não chegava tudo que deveria chegar. Não chegava toda a informação que eu precisava para resolver um problema. Porque, na verdade, o que eu fui descobrir tempos depois é que eu não sou apaixonada só por redação ou por criação. Eu sou apaixonada por resolver problema. Uhum. Eu tava falando aqui no off, né? Eu procuro o que vai dar errado. Mas não porque eu sou uma pessoa pessimista, porque eu tenho um baita prazer em resolver problema. Em olhar para uma coisa e ver como consertar aquilo. E na criação... eu não tinha espaço pra isso, porque muitas vezes o que precisava de conserto estava na mídia. Às vezes o que precisava de conserto era uma solução de business que o criativo não pode falar que o preço tá errado. Uhum. Então, o que me fez querer mesmo sair desse espaço e olhar para um todo maior e construir alguma coisa minha que trouxesse essa possibilidade de resolver o problema como um todo... foi muito por conta disso, porque eu sou muito curiosa e eu não me contento com a informação, isso não está vendendo, precisamos pensar em como comunicar esse cálice. É pouco, mas de onde ele vem, qual é a história dele? Eu quero mais que isso, eu sou muito curiosa. E isso é desde sempre, assim, isso é muito da minha pessoa, não da profissional. Então, eu abracei essa ideia assim, não, eu quero entender tudo. E claro que ninguém tem capacidade de entender tudo, claro. Controladora talvez, mas a gente tenta expandir mais os horizontes, porque aí eu acho que eu consigo resolver problemas em mais lugares do que só na comunicação, só na criação. Eu sinto isso conversando com alguns alunos, ex-alunos, né, que são donos de agência, é que às vezes assim, né, o cliente tem um problema... e fala, né, que em desempenho em vendas, vamos trabalhar bens de consumo. Né? Assim, é um caso que eu não vou citar aqui as marcas, evidentemente, mas tá caindo, não, o problema é a comunicação. Se a sua comunicação fosse boa, aí você vai lá e o culpado é a agência, porque às vezes o cara não admite para si próprio que o problema é a gestão dele. Sim. E aí ele sabe achar um terceiro, né? Achar como chama? Um boi de piranha. Tem uma frase muito boa dos Simpsons que fala: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É verdade, é isso. É genial, eu coloco a culpa em quem eu quiser. E eu já vi isso em mais de um profissional de agência, dono de agência, falar isso. E tem um caso muito engraçado, né, desse aluno, ex-aluno em específico, que assim, os caras cortaram ele e aí, assim, passou um ano e contrataram de novo, que viu que o problema era bom, né? O problema estava em casa. Mas é muito louco, deve ser... Eu passei por isso também. É muito doido, né? De sair, depois você chama de volta. Mas você começou a falar, eu perguntei pra você por que chamou 1002, e você não falou. Por sinal, meu caro Toledo, tem uma sugestão aqui, que este episódio seja o episódio número 151. Tá bom. E não o 1002, porque o 1002 vai ficar clichê. Vai ficar muito clichê. Por que é o episódio 151, meu caro Toledo? Eu já falei aqui hoje, vocês não prestam atenção, vocês são os mesmos da sala de aula lá dos anos 2000. Eu sei por quê, eu ia até sugerir outro, mas eu não sei por quê. Porque eu falei que ela tem 1,51 m. Eu tenho 1,51 m, e esse 1 centímetro é meu, tá? Ele tá na conta, Achei que era um 100 depois de uma boa ideia. Mas... Esse é o jeito publicitário de pensar e o jeito marqueteiro de pensar. Aí bati a mão, que não pode bater a mão. Pode bater a mão. Eu tô até aqui contida, porque deram as instruções pra gente ser educado, não falar um por cima do outro, não bater a mão, mas trouxeram um italiano aqui. Não ia adiantar nada. Não adiantou porra nenhuma, né? Mas assim, esse é o episódio número 151, Toledo. Anote 151, aí. muito bom. Tá bom. Muito bom. Mas por que o 1002? Vai, fala. Por que 1002? Então, essa trajetória toda, sempre muito apaixonada por criação, e a hora que eu... Enfim, todo publicitário faz seus freelas, faz as outras coisas, e eu comecei a gostar de olhar pelo projeto maior, né? E eu tenho um sócio, né? Que é meu marido também nas horas vagas mesmo, porque na maior parte do tempo nós somos sócios. E ele também tinha muita vontade de ter um negócio próprio. Ele vem de planejamento, vem da outra área, né? Planejamento, mídia, da parte estratégica, né? Eu venho da criação, ele vem bem da parte estratégica. E aí a gente fazia muita coisa junto, a gente se conheceu em agência, trabalhou junto em 3 agências, um levou o outro pra lá, pra cá, tal, aquela bagunça de agência, né? E aí a gente começou a ter essa vontade. E aí a gente fez uma coisa muito louca, que foi entrar numa concorrência de um grande cliente
sem ter a agência ainda consolidada. E nós ganhamos. E eu já queria sair fora, já queria tirar um período sabático. Isso é o cúmulo do just in time, né, cara? Do Kanban, né? Assim, vamos ganhar. E se a gente ganhar, a gente monta a agência. Eu tava... montar primeiro pra depois ganhar. Exato. E você sabe que assim, eu tava entrando num período sabático, porque eu tinha acabado de descobrir que minha mãe tava com câncer no útero. Nossa, e eu tinha acabado de pedir demissão e falei, cara, não tenho cabeça pra trabalhar. Na Thompson. Na Thompson, na Anderman Thompson na época. E eu falei, cara, não tenho cabeça pra trabalhar. Eu amava o que eu fazia ali, tava super apaixonada, pegava clientes muito legais, adorava meu chefe na época, minha dupla, era muito bacana. Mas eu falei, cara, não tenho capacidade. Vou tirar um período pra descansar. E aí me chamaram, um tempo depois, assim, tipo um mês depois, me chamaram pra entrar nessa concorrência. E aí isso, eu preciso colocar a claquete que isso foi no meio da pandemia. E aí eu vou explicar o porquê de 2002. Nossa, mas isso foi no começo da pandemia. Deus. Eu pedi demissão um mês antes da pandemia. E aí quando veio a pandemia, me chamaram por essa concorrência. Nós entramos, né? O Gui, meu sócio, mais 2 criativos amigos. A gente entrou assim... Deve ser um negócio pequeno, a gente faz um freela, né? Pô, tô em casa e vai dar certo. E aí a gente ganhou, mas a gente ganhou numa magnitude que a gente não tinha pensado antes. E a gente falou, putz, agora nós vamos assumir essa bronca. E eu com a cabeça na lua, mas falei, vambora, vai. Já que just in time... mas aí Foi tudo muito casado. Aí o Gui coloca o pé no chão, porque o Guilherme, que é o barbudo, eu chamo de barbudo, né? Que ele deu uma barba bonita. É assim, é mais do que ela merece antes de qualquer coisa. Olha só. E ele... Não, mas assim, ele é o lado planejador, sabe? Numérico, racional. Então, tem uma combinação de razão e emoção muito boa. Tem, né? bem equilibrado, assim. E é muito engraçado, porque tem horas que quem é racional sou eu. Eu falo, não, vamos contratar essa ferramenta, não. Isso, né? Agora, mas peraí. Aí vocês ganharam. E aí... Ganhamos. E aí a gente assumiu a bronca, né? Falei, entrei na brincadeira, não posso abandonar, né? E a gente tava em casa. O meu período de ano sabático, que era de 1 ano, virou 1 mês. Virou 1 mês. E, pior, eu me despedi. A minha despedida foi online. Porque eu peguei a pandemia. Eu tava em casa, eu não podia sair de casa, tava todo mundo trancado. Imagina, minha mãe com câncer no útero, prestes a operar. A sua demissão. Como assim? Eu pedi demissão. Você pediu demissão. Eu pedi demissão em fevereiro. Tá. Em março foi o lançamento do novo coronavírus. Entendi. E foi nesse tempo, antes de eu pedir demissão, eu tinha descoberto da minha mãe, falei, vou ficar um tempo fora. E aí veio, né, durante o começo de pandemia. Mas a minha despedida foi online, porque eram só 15 dias. Despedir das pessoas. Das pessoas, eram só 15 dias, lembra? Sim. E era uma conta que você precisava estruturar uma equipe? Precisava. Nossa. E aí eu falei, bom... Você não tinha nem CNPJ? Tinha porque... por causa dos filhos. Por causa do histórico de agência que contrata PJ e tal, a gente tinha CNPJ. E aí eu falei, bom, então tá bom, então vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Fiz o quê? O que uma pessoa sensata faz. Abri um computador na sala de casa e comecei a trabalhar.